E como eu disse, nossa convidada de hoje é uma mulher. E vai ser um pouco diferente, você vai entender. Se eu for ficar falando aqui o currículo dela, vai demorar, ó, muito. Então, mas você já sabe de quem eu estou falando. Eu estou dizendo da minha amiga, né, moradora aqui de Itaporã, Denise Paco. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria assim de esclarecer que eu aceitei o convite Sim. para vir aqui, porque a perda de um filho não é normal. Porque o meu objetivo com essa entrevista é ajudar mães. Mas um nome para uma mãe que perde um filho até hoje não foi dado. Foi um fato assim que fez com que eu chegasse no fundo de um poço, não sei a profundidade e também não tenha luz no fim do túnel. Sendo esse fato que me levou a fazer a pedagogia, foi acertado, porque eu sou apaixonada pela pedagogia. E ele me pediu para ir num aniversário. Eu não sei te dizer onde é, o local exato, porque eu nunca mais quis saber e não tenho vontade de saber detalhes. Então, os outros 2 meninos que estavam com ele não aconteceu nada e ele infelizmente faleceu. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Strozziati. Como vocês sabem, se estamos chegando até você, é porque nós temos um patrocinador oficial. Móveis Plaza, tudo para sua casa. Quer ver sua casa bonita, aconchegante? Móveis Plaza em Itaporã e Douradina, aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. E todas as quartas-feiras nós trazemos um convidado muito especial. É aquele que vai contar sobre sua vida, sobre sua trajetória, sua parte profissional. E sempre quando nós trazemos, porque nós sabemos que vai ser inspirador para você. Hoje é uma convidada. Estamos iniciando Vozes de Sabedoria. E como eu disse, nossa convidada de hoje é uma mulher. E vai ser um pouco diferente, você vai entender. Vai tratar de um assunto muito delicado, mas eu sei que vai inspirar muitas pessoas. E esse assunto delicado que eu estou dizendo para você é a partida de um ente querido. Não uma partida aqui secular, mas um chamado, uma partida que Deus o levou. Eu quero dizer para você que a nossa convidada é muito especial. É mãe. Nasceu em Dourados, mas é de Itaporã. Casou-se muito cedo, com 19 anos. E muita atenção na informação que eu vou te dar agora. Ela teve um filho. E o filho dela se chamava Murilo. Eu penso que você aqui de Itaporã já mais ou menos sabe de quem eu estou falando. Hoje ela é aqui do nosso município de Itaporã. É aposentada como funcionária pública da rede estadual. Foi pedagoga, quando fala foi atuando, mas é psicopedagoga e trabalhou na educação por 40 anos. Começou dando aulas lá no bairro São Francisco, um distrito aqui de Itaporã, depois para Montese e depois volta para Itaporã novamente. Ela possui um currículo invejável na área da educação. Atuou em muitas atividades, diretora e também como secretária de educação durante 14 anos.
Se eu for ficar falando aqui o currículo dela, vai demorar, ó, muito. Então, mas você já sabe de quem eu estou falando. Eu estou dizendo da minha amiga, né, moradora aqui de Itaporã, Denise Paco. Denise, seja muito bem-vinda. Eu quero, assim, imensamente te agradecer pelo convite e pelo seu sim. Seja muito bem-vinda ao Hora Mais. Eu que agradeço o convite. Denise, e toda vez que nós trazemos um convidado, a gente dá um mimo. E o mimo está aí na sua frente. É essa caneca aqui. Ela é sua. Obrigada. Linda. Tá? E esse mimo, essa Capricho, vem de um dos nossos patrocinadores, é da Capricho Personalizado. A Capricho Personalizados é fabricante de peças em acrílico, faz personalizações diversas. Quer dar algo bem especial? Procure a Capricho Personalizados. Tudo que você quer que seja personalizado para o seu ente querido, uma lembrança para o pai, para a mãe, para o namorado, procure Capricho Personalizados, aqui em Itaporã, Mato Grosso do Sul. Denise, para nós começarmos o nosso bate-papo, nós sabemos, falei agora um pouco da sua apresentação, um pouquinho, porque é muito mais, mas fala para nós um pouquinho, quem que é a Denise? Lourdes, a Denise é uma pessoa pública, porque eu fui funcionária pública por muitos anos, na rede municipal, na rede estadual. Você foi minha colega de trabalho por muitos anos. E sou uma pessoa comum, nasci aqui na região, mas sempre morei aqui em Itaporã. Eu só nasci em Dourados, né? Então tenho Itaporã no meu coração. É a minha cidade, né? Sim. E minha família toda daqui, minha mãe reside aqui, já tem 93 anos, todo mundo conhece a dona Isaíra. Sim. Tenho meus irmãos que residem aqui. Casei, constituí família aqui e pretendo continuar aqui sempre. Eu acredito que vou morrer aqui. Se Deus quiser. Isso. E, Denise, só um pouquinho para o povo entender, como você falou, você é da área da educação, como que você foi, né, se tornando pedagoga, psicopedagoga, só para o pessoal conhecer um pouquinho mais? Na realidade, eu acho que eu comecei a trabalhar na área de educação, porque na época, quando eu era muito jovem, meu pai não deixava estudar à noite. E o único curso que tinha no CEUD, né, antigo CEUD, era de manhã, era pedagogia. Mas eu acho que, de certa forma, me impulsionou para isso. E sendo esse fato que me levou a fazer a pedagogia, foi acertado, porque eu sou apaixonada pela pedagogia. Eu gosto do que eu faço, do que eu fiz, né? Que eu estou aposentada, mas eu sempre trabalhei com muito gosto, com muita felicidade de trabalhar. Nunca trabalhei na educação contrariada. Sim. E acho que por isso que eu fiquei 40 anos, porque verdade, quem não é apaixonada não aguenta. Teria saído. Não aguenta. E é pesada, é uma profissão pesada, é uma profissão muito séria, porque a gente mexe com vidas humanas, né? Sim. Eu costumo falar que a saúde, quando erra, você vê o corpo. Morre, mata, sim, e você vê o corpo. E a educação, se a gente errar, a gente não vê o corpo, mas as consequências vêm drasticamente a longo prazo, médio e longo. De imediato você não vê. Então, a nossa profissão, ela é muito importante, sim, muito séria. Sim. Denise, você em quantos irmãos? Nós somos em 3, mas a minha mãe teve 4 filhos, né? 4 filhos. Sou eu, quer dizer, é o Luiz Eduardo, né? Que todo mundo conhece, aí trabalhou muito tempo no Banco do Brasil. O Marcos, que é o ex-prefeito da cidade, Marcos Paco. E entre eu e o Marcos teve o José Renato, olha, que não faleceu sabia. Pequenininho, de pneumonia.
E só depois que veio eu, que eu sou a rapa do tacho e exclusiva, né? A única mulher. Denise, o nosso bate-papo hoje, né, como eu disse aos nossos seguidores, é bastante sensível. Eu sei, Denise, que reviver aquele momento tão difícil, e é difícil também lembrar. E eu fico assim até emocionada porque não há palavras para que eu possa realmente falar que possa aliviar a dor daquele momento. Mas se você, Denise, se sentir à vontade, eu gostaria de entender um pouco mais o que aconteceu naquele dia. O que você lembra daquele dia que o Murilo partiu? Na realidade, aquele dia para mim foi um sábado e não tinha nada de diferente. Eu tinha uma festividade para ir, não quis ir comigo, como todo jovem. Não quero, me deixa, não quero ir. Era uma comemoração de 50 anos de casado. E eu fui. E ele me pediu para ir num aniversário. Assim, eu não sei te dizer onde é, o local exato, porque eu nunca mais quis saber e não tenho vontade de saber detalhes. Detalhe. E foi meio-dia por aí, meio-dia e meio, saiu para ir para lá com um primo e um amigo. E na volta, umas 3 horas da tarde, por aí, as pessoas disseram para mim que ele, inexperientemente, ele brecou no cascalho e perdeu o controle do carro numa curva. Ele devia ter corrido um pouco além e quis brecar, e o carro tombou. Então, os outros 2 meninos que estavam com ele não aconteceu nada, e ele, infelizmente, faleceu, né? Sim. E isso foi em setembro de 2012. Então já tem mais de 10 anos, né? Tem 12 anos. E, enfim, não tem muito o que falar, é inexplicável. O carro praticamente não estragou. Nossa. E infelizmente ele faleceu aos 19 anos, né? Era meu único filho. Único filho. É. Não tem mais filhos. Não. Com certeza, filhos de coração deve ter. Sim, depois que aconteceu isso comigo, eu já reconstituí a minha vida, vamos dizer assim, que na época eu era separada, eu só tinha meu filho, né? E eu casei novamente, né? Hoje eu Sim. sou casada com o João Lima. Sim. E ele tem 3 filhos aqui, né? Do primeiro casamento dele. E tem mais uma filha em Goiânia. E eu conheço e eu considero os 3 como se fossem meus filhos. Eu gosto muito dos filhos do João. Sim. Tenho um relacionamento saudável com eles. É o Diego, o João Paulo, a Beatriz. E moram no meu coração. Então eu me considero a tia dos netos dele, né? Sim, sim. E gosto muito dos netinhos do João. E hoje eu tenho um companheiro que é meu amigo, que é a pessoa que está sempre do meu lado, né? Sim. Então, não tenho mais filhos meus, mas eu tenho esse de coração com ele, né? Denise. E tenho meus sobrinhos, tá? Ah, sim. Meus sobrinhos são os meus filhos. Que lindo. Denise, o amor de uma mãe, o vínculo de a mãe com o filho é eterno, não é verdade? A dor da perda é imensurável. Então, pensando nesse nosso bate-papo, eu gostaria de entender como essa experiência transformou sua vida. Eu queria te perguntar assim direto, Denise, como foi sua jornada emocional? Eu te pergunto isso, que talvez seja duro para você falar, porque eu sei que vai impactar muitas mães. Como foi sua jornada da perda do Murilo até o dia que você está hoje? Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria assim de esclarecer que eu aceitei o convite
Sim. para vir aqui, porque a perda de um filho não é normal. Não é normal. Não é normal. Como é que eu vou dizer? O ciclo natural da vida não É o filho que enterra enterra os os pais. Então, isso é o inverso. E enterrar um filho, eu costumo dizer que não é normal. Então, depois que aconteceu isso comigo, eu sei o que é que uma mãe sente. Então, o seu convite, eu me senti impulsionada a vir aqui, porque o meu objetivo com essa entrevista é ajudar mães. Isso. Nós estamos no mês de maio. Isso. E é uma data muito difícil. É uma data que as mães órfãs, eu uso esse nome porque não tem outro nome Não tem. para quem perde um filho. Você pode ver que um filho que perde uma mãe, ele é órfão. Mas um nome para uma mãe que perde um filho até hoje não foi dado. Porque não tem. E não foi dado porque ninguém conseguiu uma palavra para expressar o que é isso. E eu costumo falar que eu sou uma mãe órfã, mas eu acho muito pouco pela dor que é. Então, no mês de maio, que é o Dia das Mães, que a gente comemorou agora, recente, e a gente está comemora comemorando todos os dias. E esse mês inteiro? Esse mês é um mês que a gente remoe, a gente fica ansiosamente, inconscientemente, aguardando chegar, porque é dolorido, muito dolorido. E eu sei que tem mães passando sempre por isso, mães que já passaram como eu. E então o meu objetivo de vir aqui é que a minha fala ajude alguma mãe de alguma forma e ajude as pessoas que nunca passaram por isso a compreender algumas situações, porque o luto, ele é muito incompreendido. Sim. Você perguntou para mim como é que isso transformou a minha vida. De lá até hoje. Como é que transformou a minha vida? Na realidade, foi um fato assim que fez com que eu chegasse no fundo de um poço, não sei a profundidade, e também não tem a luz no fim do túnel. A luz na boca desse poço você não enxerga. Então foi como se eu tivesse que aprender a falar de novo, a andar de novo, a conviver em sociedade de novo. Eu costumo dizer que eu sobrevivi. Que eu sou uma sobrevivente. Primeiro eu tive que sobreviver à notícia. Nossa. Então, o que veio depois dessa notícia, eu tive que sobreviver também. E são coisas que o ser humano não está preparado. Não, e não vai tá. estar nunca. Eu tive que sobreviver às burocracias. Tinha a sorte prática que teve que vem fazer. igual uma avalanche em cima de você. Eu tive que sobreviver a procedimentos médicos dolorosos, porque teve que reconhecer a dor da alma gera uma dor física. Ela é como se você tivesse sofrido uma amputação. Então, eu tive que sobreviver a tudo isso. Inúmeros procedimentos médicos com inúmeros especialistas, porque era tudo muito doloroso. A dor física e a dor da alma também, eu tive que sobreviver. E a dor da alma não é palpável, né, Denise? Não, é abstrata. Então, você não consegue mensurar aquilo ali. Eu tive que sobreviver ao desespero, porque vem, depois da notícia, no dia após dia, vem o desespero.
a dor absurda do dia seguinte. Nossa. Então, eu passei muito tempo que eu não entendia por que o sol nascia. Você tem que sobreviver ao dia seguinte, amanhecendo todos os dias, e a rotina e as pessoas vivendo, e você não consegue compreender isso daí. Uma mãe que perde um filho, ela não consegue compreender isso, né? A impotência. Eu tive que sobreviver à impotência. Essa é trágica. A sensação de impotência que uma mãe sente ao ver o corpo do filho ali. E de não ter feito nada. De não ter conseguido salvar. Ter deixado acontecer. Na cabeça da gente, a gente acha que a gente que deixou. Vou falar mais sobre isso depois. A saudade. Você tem que sobreviver à saudade. Tem que sobreviver ao vazio que fica. Tem que sobreviver às lágrimas. E você enche um oceano de lágrimas e não resolve. E depois também eu tive que sobreviver quando as lágrimas secaram. Então, primeiro você chora muito, depois você já não consegue chorar mais. E a realidade está ali. Nua, crua, dura, né? Então eu costumo dizer, Lourdes, que como é que eu sobrevivi a isso? Eu costumo dizer que uma mãe que perde um filho e passa por tudo isso e não morre é um milagre. Nossa, com certeza. É um milagre. Eu sou mãe de anjo. Hoje eu vivo assim, eu penso nisso todos os dias, né? Então, eu penso que se eu sobrevivi, é porque eu passei por um milagre. Eu queria te perguntar que a Denise hoje, você já falou, né? Eu sou mãe de um anjo. Eu me considero assim. Por muito tempo eu não sou mais mãe, eu perdi a maternidade. Hoje não. Hoje eu penso diferente. Então, eu passei por essa dor, eu passo por essa dor ainda. Sim. Eu vou passar sempre por essa dor, mas de forma diferente, de forma diferenciada. O meu objetivo aqui é dizer que a gente sobrevive para depois viver. Nossa, eu tenho que trocar esse verbo de sobrevivência de sobreviver para viver. Então, toda mãe que perde um filho, ela busca a sobrevivência. E depois ela busca o viver. Ela precisa continuar por N motivos. Ou ela tem outras mães, ou ela tem uma mãe, como eu tenho. Sim. Ela tem uma família. E eu, né? Sim. Então, eu sobrevivi a 100% dos piores dias da minha vida. De que jeito foi? Muito difícil, muito difícil. Mas com todas essas lembranças, eu me cuido hoje. Eu me amo. E essa experiência minha aqui hoje é para que as mães que estão passando por isso, as mães que já passaram por isso e não conseguiram sair daquele buraco escuro, que elas entendam que tem um jeito de sair. É lógico que nós nunca mais vamos ser as mesmas. Nunca mais. Mas a gente... Você conseguiu. Eu passei 100% desses piores dias. E eu afirmo hoje a minha maternidade. Eu tenho orgulho de ter sido mãe. Que é mãe, né? Sou mãe. Isso. Eu continuo sendo mãe para a eternidade. Isso. E amor de mãe e de filho, ele é para a eternidade. Ele não acaba. Eu não sei explicar, mas eu tenho muita fé. Sim. Nisso, né? E
eu afirmo essa maternidade e eu penso que é um milagre todo anoitecer e todo amanhecer depois dessa experiência traumática na minha vida. Sim. Então não teve nenhum dia nesses 12 anos que eu deitei sem lembrar do meu filho e que eu acordei sem lembrar do meu filho. Nossa. E a gente, assim, a gente sobrevive e depois a gente começa a viver novamente. Então, todo mundo que passa por um luto tem que ter a compreensão das pessoas. Eu vou falar um pouquinho o que é o luto depois, né? Sim. E eu agradeço esse milagre que aconteceu comigo. É um milagre, a sobrevivência e eu viver novamente. Porque quando um filho parte, quando ele morre, morre uma parte da gente junto. E eu agradeço os 19 anos que eu tive meu filho. Sim. Isso aí foi um presente de Deus que eu tive e que hoje eu agradeço todos os dias. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado por essa experiência. Nossa. Você que está nos acompanhando, com certeza você deve estar impactado com tudo que a nossa convidada, a Denise Paco, está dizendo. Então, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Nossa, eu estou impactada. Sou mãe de um único filho, como a Denise. Esperamos o nosso filho, né? Demorou chegar, Denise, demorou Murilo vir, né? 10 anos. 10 anos. Eu fui um pouco menos, né? 6 anos. E cada pessoa, ela lida com o luto de uma maneira única. Algumas encontram as forças nas memórias, outras em apoio externo. Denise, o que tem te ajudado ou que ajudou a seguir em frente nos momentos mais difíceis? Olha, Lourdes, eu vou dar uma pincelada no luto aqui. O meu objetivo é esclarecer isso. Já falei que quando morre um filho, morre uma parte da gente. É uma amputação. A mulher, quando ela tem um parto, ela expele, né? Ela põe o filho para a vida. Então, é um ciclo natural da vida, é magnífico. E a morte de um filho é o reverso. É como se eu tivesse que voltar aquilo para dentro e não tem mais nada. Meu Deus. Então é muito brutal, é muito brutal. E vivenciar esse luto depois de todo esse processo é muito difícil e é muito individual. Cada pessoa reage de uma forma. Eu, graças a Deus, de imediato, eu nunca tive revolta nenhuma com Deus. Entendi. Porque Deus, Ele é misericordioso. Nós estamos aqui nessa vida sujeitas a tudo, a doenças, a acidentes. Nós somos humanos. Sim. E nós passamos por essa vida. Então eu entendo que a partir do momento que Deus me deu a vida, Ele me deu o livre-arbítrio aqui. Sim. Então eu estou aqui hoje, meu filho esteve aqui hoje, e eu não consigo explicar o porquê que aconteceu isso. Me perguntei uns 3 anos, eu me torturei com essa pergunta. Hoje eu não faço mais essa pergunta. Sim. Eu não pergunto mais por quê. Eu pergunto para quê. Sim. Para que veio isso para mim? Então, o coração continua batendo, mas a alma está muito machucada. Então, a gente tem que viver aos tropeços, a gente tem que seguir em frente, como se fosse uma bola de neve te empurrando ali, você vai aumentando. É a trajetória normal da vida.
Não tem como, a vida te empurra para frente. Mas é muito doloroso, né? As dores da alma provocam dores no corpo, dores físicas e que te deixam doente. E que não tem remédio muitas vezes, né, Denise? Não tem remédio. Então você precisa passar por tudo aquilo sem anestesia. Não tem anestesia para isso. Então é como se você arrancasse um dente sem anestesia. E tem que suportar aquela dor. E para onde você vê, você olha, Você vai. você não tem ajuda. Você não consegue. Então, você perguntou o que me sustentou. É isso. Deus. Deus me sustentou. Porque a partir do momento que eu recebi essa notícia, eu olhava para o rosto das pessoas e eu enxerguei rapidinho que eu não tinha ninguém que podia me ajudar. Ninguém. Então eu pedi muito, invoquei muito a Deus para me sustentar. E Ele me sustentou. Ele me sustentou, não me peça para explicar isso. Isso é inexplicável. Deus usa as pessoas. Eu vim descobrir isso depois que eu perdi meu filho. Antes eu não enxergava isso. Deus usa as pessoas. Quantas pessoas passaram por mim, chegaram na minha frente e foram solidárias, tentavam me ajudar, e com uma única palavra, às vezes, ou um gesto, essa pessoa não sabe o tanto que ela me ajudou. Pessoas desconhecidas, pessoas amigas, pessoas chegadas, não muito chegadas. Então, eu não posso citar nomes aqui, porque forem inúmeros, eu vou ser injusta, né? O luto, ele tem fases, sabe, Lourdes? Ele tem fases da incredulidade primeiro. Sim. Isso aqui é fala minha mesmo, sabe? Tá. Isso aqui é o que você vivenciou, é o que né? eu vivenciei. Não foi o que você leu, não foi que alguém te contou. Pode ter autores aí que escrevam a mesma coisa. Isso que eu tô falando que eu vivi. Da incredulidade, porque quando você recebe, a primeira reação é não acreditar e não aceitar, né? E isso vira um pesadelo e parece que você está dentro de um pesadelo, e aí de repente você olha e você vê que não é um pesadelo, é a realidade. Então a segunda fase é você enxergar que é a realidade. Às vezes demora um pouco, às vezes não, depende da pessoa. Aí vem a fase do porquê. Essa fase dura muito, ela dura muito, a gente se tortura. O porquê isso comigo, porque logo comigo, porque você sabe que a gente é humano e a gente Sim. é egoísta. Sim. E a gente ali na hora a gente acha que a minha é a maior dor do mundo, né? Injustiça, que injustiça foi essa? Então aí vem a fase da revolta. Essa fase é muito, muito cruel. E eu vejo mães que vivem essa fase eternamente, ela não sai da revolta. E a gente tem que passar por essas fases, não tem como pular, mas a gente tem que sair delas. A gente tem que saber sair, Sim. conseguir sair. E depois vem a fase da impotência. É humanamente cruel essa fase. Eu achei a pior fase. Você perguntava a impotência do que você poderia ter feito e eu não fiz. Do que eu não fiz. Por que eu deixei? Porque eu não amarrei ele em casa. Oh, meu Deus. São coisas assim tão absurdas que passam pela cabeça de uma mãe que perde o filho, que ela se culpa por tudo, até por respirar. Meu Deus. Eu passei muito tempo assim nessa fase da impotência. E depois vem a fase do remorso. Remorso. Remorso porque eu tô respirando.
remorso porque eu tô comendo, remorso porque veio uma amiga que eu sorri, Meu Deus. remorso porque eu passei 1 ano e meio sem sair de casa. Mas as primeiras saídas foram horríveis. Foram horríveis. Se eu me sentia bem em algum lugar, depois eu me senti 1 mês mal porque eu me senti bem. Achava que não podia mais ser Não, feliz. você não pode mais ser feliz. Então, as pessoas não falam isso, mas elas sentem isso. As mães que perdem os filhos sentem tudo isso que eu tô falando. Então, quando eu vejo uma mãe perder um filho, eu olho para ela e eu sei que fase que ela tá. Eu sei o que ela tá sentindo. E uma pessoa que nunca perdeu, Não vai saber. ela não sabe. Antes eu pensava assim, eu olhava para uma mãe que tinha perdido um filho, eu pensava assim, se fosse comigo eu não ia sobreviver. Mas eu sobrevivi, né? Eu sobrevivi e hoje eu vivo. Não é? Eu não sobrevivo hoje. Hoje eu vivo. Mas eu passei por tudo isso. Entendi. Então, as pessoas que nunca passaram por isso têm que conhecer um pouquinho disso. Às vezes até pode ter julgamento, né, Denise? Julgamentos, avaliações, diagnósticos, sabe? Tipo assim, não chora. É. É assim Meu Deus, mesmo. quando alguém falava assim pra mim, eu não sei nem explicar, parece que eu me torcia por dentro e eu pensava, ela tá pedindo pra eu não chorar, eu não posso nem chorar. E eu entendo que a pessoa tá pedindo porque não quer te ver sofrer. Mas como não sofrer? Deixa chorar. Deixa aquela mãe chorar. Deixa ela gritar. Deixa correr. A gente tem vontade de sair correndo e não sei o quê. Não sei ir para onde. Acho que se tivesse uma montanha e pudesse subir na montanha, subia. E nada vai resolver. Então, a única coisa que resta é chorar. É chorar. A saudade, ela vai existir sempre. A saudade vai ter sempre. Agora, a tristeza, não. A tristeza mata. A angústia mata. Eu só fui descobrir o sentido verdadeiro da palavra angústia depois que eu perdi meu filho. A angústia, ela te detona. Ela sufoca, que parece que você vai ter um infarto. Parece que você não vai sobreviver. Eu costumava falar, eu vou infartar. A dor era tamanho. Eu achava que eu ia infartar. Igual você falou, da dor emocional, ela se transforma na dor física, ao ponto de achar que seria uma dor aqui mesmo, né? Sim. Que vai infartar. Então, você perguntou o que me ajudou, né? Isso, em momentos difíceis. Pessoas que apareceram como anjos na minha vida, que passaram por situações semelhantes. Não posso citar nome aqui, são muitos. Mas eu guardo todos no meu coração. Com certeza. Apareceram na minha frente, na minha casa, sentaram, esperaram horas ali sem falar nada. E me ajudaram muito, e através dessas pessoas eu comecei a enxergar que a minha dor não é a maior do mundo. Nossa. Não é a maior. Eu te ouvindo aqui, eu tô arrepiada e me colocando como mãe de um filho único também como você. E como você disse, tem dias que vai ter saudade, né? Vai bater assim as forças nesses dias. Você contou algum ponto que como fez para superá-los, e como nós estamos no mês das mães, Denise, você pode compartilhar a vivência? Você disse já várias vezes, mas pode ressaltar. Hoje você tem ajudado as mães, como você pode, aí da tua vivência, falar, eu passei isso, eu penso que isso pode te ajudar.
Olha, logo em seguida mesmo. Eu não consigo entender por quê. Eu tinha muita vontade de escrever. Eu queria escrever. Eu fui para rede social, eu criei uma página. Eu tenho uma página do meu filho. Meu Olha, filho Murilo, Saudade Eterna, no Face. Faz tempo que eu não alimento. Não sim, tenho vontade. São fases. sim. Mas eu tive isso. E então eu escrevi, li muito livro de autoajuda. Eu me voltei para dentro da minha bolha e queria escrever. Começou a refletir. Então eu tenho minha Bíblia, Toda ela é marcadinha. toda riscada e toda escrita e inteirinha, porque eu queria escrever. E eram os momentos das respostas. Meus livros são todos escritos e eu gosto até hoje. Eu quero escrever aquilo que eu sinto, eu escrevo, colocava data. Então eu fiz muito isso. Me ajudou? Ajudou muito. Foi um meio que escape. você encontrou ali. É, Que era você, sem ninguém com julgamento, sem ninguém dizendo não chore ou te olhando. Era você, Denise, com a Denise. isso. E hoje, atualmente, eu participo de um grupo de mães órfãs. Um grupo de WhatsApp. É a primeira vez que eu uso esse termo. Eu penso que é muito sugestivo. Vale a pena escrever. Mães órfãs. Eu não tenho outro nome. Nenhum cabe. Mas eu falo que nós somos mães órfãs. Então, esse grupo, ele foi criado antes de eu perder meu filho. Em seguida, me convidaram para entrar. Eu entrei, agradeço as pessoas que me colocaram. Fui contrariada. Imagino. Nada estava bom. Passei muitos anos ali dentro daquele grupo, em silêncio, querendo sair. Você se encontrava pessoalmente ou virtualmente? Não, elas se encontravam, mas eu não queria ir. Eu não ia. Até o dia do primeiro encontro presencial. Então, eu já fiz uns, não sei, 3 ou 4 encontros na minha casa. Nossa, Denise. Então, são mães da região, né? Daí tem mães de Campo Grande, todas as cidades aqui por perto. Dourados tem muito. Sim. Então a gente se encontra, a gente se comunica. E é um grupo calado, sabe, Lourdes? Nossa. É um grupo calado, ele tá lá. A gente não fica postando uma ou outra coisinha. Mas a gente está ali. Eu penso que a hora que se uma precisar, ela vai pedir o socorro e as demais vão estar ali estendendo a mão. E também é um grupo, a gente tem consciência disso, que ninguém quer entrar. Ah, Denise, isso é verdade. Posso Ninguém falar em nome de entrar todas as outras mães. nesse grupo. E nós que estamos lá, uma entende a outra. E ali eu encontrei pessoas que a história de vida é tão pesada, mas é tão triste, tão maior que a minha, que eu fiquei envergonhada. Oh, meu Deus. Eu teve época de eu ficar, a partir do momento que eu comecei presencialmente a ouvir, porque a gente faz as reuniões e a gente dá o depoimento, todas falam. A gente confraterniza com café, é uma delícia, é muito bom. Mas os depoimentos são, eu falo que tem que estar preparado para estar ali naquela mesa. E tá, como você disse, o suporte de Deus, né? Porque humanamente falando, fisicamente é muito difícil. E eu tenho visto, né, todos os dias, todas as semanas e todos os meses, mães entrando nesse grupo. Então, quando entra uma mãe, por mais que a gente não fale ali, a gente coloca ela nas nossas orações, porque a gente sabe as fases que ela está passando. Então, nós que já somos mães órfãs há mais tempo, a gente se sente
na situação de proteger, de ajudar, de tentar colocar um alicerce na vida daquela pessoa. E também nós estamos, assim, estudando a possibilidade de escrever um livro. Isso era o que eu ia te perguntar. É muito sugestivo. É meio complexo, porque cada uma tem a sua vida e cada uma tem as suas... o seu dia a dia. Uhum. E é difícil a gente juntar. Agora a gente está estudando a possibilidade de fazer um novo encontro para discutir o livro. Sim. Para discutir o livro. Nem todo mundo que está no grupo participa, assim, dessa ideia. Mas ele está meio que rascunhado. É bom porque mesmo que às vezes você não está inteiramente, mas vocês conhecem a história, né, das que estão ali, então dá para incluir. E de qualquer forma vai ser um grupo menor mesmo para poder alinhar, né, e escrever, né? Então eu participo disso hoje, sabe? E eu tenho um anseio pelo encontro com elas. São amigas já, né? Sim. São amigas que eu sei, de uma grande parte eu sei a história. Sim. E então quando a gente se encontra, as dores se encontram, as almas se encontram. Com certeza. A gente chora junto, Sim. A gente ri junto. Sim. E a gente vai para frente junto. Com certeza. Você consegue mensurar, assim, a quantidade de mães ou não? Eu não lembro, Lourdes. Sabe que eu nunca olhei? Olha. Mas com certeza não são poucas, hein? Eu imagino. Eu não lembro quantas pessoas tem naquele grupo. Denise... tem pessoas ali que eu não conheço pessoalmente, sim, né? Denise, você falou, né? E tem lembranças, né? Eu sei que às vezes é difícil o que a gente pergunta, mas como você disse que o intuito é sempre ajudar as outras mães, né? Que estão passando de repente agora e que você poderia compartilhar uma lembrança especial que represente bem o Murilo? O Murilo era uma criança saudável enquanto criança. Quando ele faleceu, ele tinha 19 anos, era um jovem que tinha uma vida normal como todo jovem. E eu, como toda mãe, era uma rotina normal. E eu só fui perceber isso que eu vou falar aqui do meu filho após a morte dele. Meu filho, como ele era filho único, eu estava sempre voltada para ele, era só ele. Sim. E a minha casa, ela sempre foi muito cheia de meninos, né? Eu tenho até hoje, são profissionais, hoje já são pais de família, que às vezes fazem algum serviço e vão lá na minha casa fazer, são profissionais sim, autônomos. E eu fico olhando assim, né? Porque meu filho teria aquela idade. Aquela idade. São meninos que dormiram na minha casa há muito tempo, participaram ali, mas eu não consegui mensurar o tamanho e a quantidade de amigos que meu filho tinha até ele falecer. E no velório, na missa de 7º dia, eu fiquei assim, estarrecida de ver tantos jovens ali, sabe, presente. E presente depois, na minha vida. Sim. Eles, onde eu passo até hoje, oi tia, né? Então, é um consolo, sabe? Meu Essa filho... pergunta que eu te fazer, se essas lembranças te ajudam hoje no dia a dia. Muito, muito, muito. Adoro ver os amigos do meu filho. Adoro. Olha. Quando eu vejo na rua. Eu não sei se por conta da atitude deles comigo, o carinho deles comigo, né? Então eu gosto muito deles. Também não posso citar nomes, são muitos meninos e meninas. Ele frequentou uma escola com uma turma por 8 anos da vida dele, né? Sempre a mesma turminha. Então, ele já estava na faculdade, não é? Já, ele fazia direito.
esses meninos e meninas que estudaram com ele a vida inteira são especiais para mim. Sim. São especiais, essa é a palavra que eu posso dizer. E tenho um carinho muito grande por eles, porque eles conviveram dentro da minha casa, Sim. eles foram amigos do meu filho, e hoje continua sendo a você, lembrança, né? sim, a lembrança que eu tenho do meu filho nisso é essa amizade, essa quantidade de amigos, de pessoas que estiveram ali, sabe? Só aí que eu fui perceber o tanto que ele se era relacionava bem com a juventude, né? Denise, uma pergunta. Como você gostaria, ou como você já faz, ou gostaria que seu filho fosse lembrado e honrado? Eu falei aqui, meu filho era uma pessoa comum, mas eu gostaria. Na realidade, uma mãe que perde um filho, Lourdes, ela quer lembrar do filho sempre. Não é um aspecto só, né? Não, eu percebo assim que as pessoas não querem falar sobre isso comigo, com medo de me fazer sofrer. Sim. Falar do meu filho não me faz sofrer. É necessário para uma mãe falar do filho, lembrar do filho. Então, eu gostaria que todos lembrassem dele, aquele jovem feliz, sorridente e que viveu. E eu penso que meu filho foi feliz enquanto ele estava aqui. Apesar que sempre a gente se questiona, será que eu fui uma boa mãe? Essa pergunta é gritante para uma mãe que perde um filho. Sempre você acha que você não fez tudo. Meu Deus do céu. E se a gente pudesse voltar atrás, tem muita coisa que eu penso, devia ter feito, eu faria. Mas eu sei também, eu tenho consciência que isso é o que estava no seu alcance, que era para ser daquele jeito. Mas eu gostaria que fosse lembrado como um jovem normal, que viveu, que foi feliz e com respeito. Mas que falem dele, que lembrem dele. Faz muito tempo, eu tenho consciência, as pessoas não vão ficar lembrando do meu filho. Quem lembra sou eu. Mas isso que você falou, Denise, serve até para mim, vou falar. Porque muitas vezes a gente não quer falar realmente, às vezes a gente olha, vou falar por mim. Você que está nos seguindo, nos acompanhando, eu penso que talvez possa ter acontecido com você. A gente pensa assim, se eu perguntar, vou trazer aquela lembrança, será que vai feri-la? Tanto é para nós estarmos nessa conversa hoje, para mim está sendo um momento ímpar. Nosso podcast é bem novinho, até a minha equipe, né? Tá o meu diretor ali, o Cláudio. Quando nós combinamos que sentamos para ver, nós até conversamos. Tem que ser com muita sensibilidade, porque a gente pensa assim: será que a gente não vai machucá-la? Será que uma pergunta que a gente vai fazer talvez não vai trazer à tona aquela ferida que talvez esteja cicatrizando? Então, agora você disse. Pode perguntar do meu filho, né? Pode, eu gosto de falar dele. Isso eu penso, não sei se todas as mães, assim, você está num grupo, possa pensar, mas isso dá uma liberdade para a gente, de repente, e também chegar, Denise, o que me vem muito agora, quando você detectou as fases que eu penso que vai estar no livro, se Deus quiser, vocês vão conseguir fazer isso, da gente respeitar as fases e se perguntar alguma coisa sem julgamento. Se você tivesse me convidado para vir aqui há uns anos atrás, eu te diria não. Porque eu não conseguiria falar. Talvez eu desabasse num choro. Sim. Talvez eu me sentisse muito mal. Sim. Talvez a dor voltasse. Uhum. Me atacasse aqui na hora e eu não conseguia falar. Então, por muitos anos, eu não conseguiria fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu acredito. Então, tudo isso tem o seu tempo. O seu tempo. Tem o seu tempo. O luto tem fases e ele tem, para cada pessoa, uma individualidade.
Isso é importante. Talvez uma mãe que está me ouvindo pense, eu não me sinto assim. Como que ela consegue? Então, Mas eu quero que ela me ouça que eu tenho 12 anos de luto, né? Então, a gente sobrevive e depois a gente vive novamente, mas a gente precisa querer. A gente precisa querer. Então, eu penso, Lourdes, que meu filho não queria me ver sofrendo e triste. Não queria. Filho nenhum quer ver a mãe chorar, quer ver a mãe sofrer. E então, o que me impulsiona a tocar a minha vida, o que me impulsionou a continuar com o meu trabalho, com a minha vida profissional, com a minha vida de filha, de irmã, enfim, foi o meu filho também. Foi a lembrança do meu filho, né? Isso. E então, nem todo momento é momento de falar e de colocar a pessoa para falar. Sim. A pessoa tem que querer, ela tem que estar pronta, ela tem que ter vivido todas essas fases e ter passado por ela sem anestesia, para ela chegar onde eu estou. Mas qual é meu objetivo aqui? É dizer que se eu passei, eu posso dizer que todas as mães que estão passando, que está muito recente, vai conseguir também. Vai chegar nesse ponto que eu estou. Denise, é uma pergunta que você já falou, mas só para nós ressaltarmos, para aqueles que estão nos acompanhando, tiveram várias pessoas que estiveram com você, esse grupo também te apoiou, né? E você aconselharia, o que você diria? Você falou um pouco para mães que estão passando. É bom, ela deve procurar ajuda em grupo, ajuda psicológica, vamos dizer, com um psiquiatra, com psicólogos, com terapeutas. Como seria essa ajuda? O que você pode falar para essa mãe que está passando, que Deus a livre e guarde, venha a passar? Lourdes, a gente precisa de ajuda. Quando a gente passa por isso, eu acabei de falar, pessoas desconhecidas que sentaram na minha frente foram imprescindíveis nessa ajuda. Eu fiz terapia semanal por 2 anos. Sim. Então, com psicólogos e com psiquiatra. Sim. Eu fiz terapia, nunca tomei um remédio. Eu nunca tomei. Então você sofreu mesmo na carne. Eu enfrentei a realidade. Agora, eu não estou dizendo que as pessoas não possam tomar remédio. Cada um tem uma estrutura. Cada uma tem uma estrutura. Eu não quis. A princípio, porque eu achava que iam me dopar, que isso, que aquilo. Mas não é bem assim. A terapia, ela é necessária. Não só no luto, na vida da gente, a terapia é necessária. Mas me ajudou muito. Foi através da terapia que eu consegui conviver socialmente de novo. Nossa, interessante. Por quê? Para a mãe que perde um filho, é humanamente terrível reunião com mulheres. Olha. Reunião com mulheres. Qual é o assunto de uma reunião com mulheres? É sobre os filhos na escola, aqui nasceu o filho, ou ela que vai pode se falar. casar. Ela pode falar de N coisas, mas ela vai cair no filho. Com certeza. Então, por um período, eu não suportava as falas, eu não queria participar, não queria sair de casa, porque era muito, muito triste, muito difícil. E a terapia me ajudou a entender isso e a superar isso. O profissional me mostrou que as pessoas que não passaram, elas agem inconscientemente, elas não percebem que elas estão te atingindo. Então, eu tive que subir degrauzinho por degrauzinho, sangrando,
Mas entender que você fala do seu filho, você tem necessidade de falar do seu filho. É seu filho. O seu filho está aí. O meu não está mais. Mas os das minhas amigas, dos meus parentes, das pessoas que se relacionam comigo estão. Então é necessário. Então, eu precisei fazer essa caminhada para poder conseguir participar de uma reunião de mulheres. Na própria Novamente, família, né, também. em qualquer lugar. Então, eu tive um começo de pânico. Imagina. Eu não conseguia sair, as pessoas me levavam, pessoas tentavam ajudar, me levavam e me dava aquele pânico que eu tinha que voltar para casa. Eu não conseguia. Isso durou mais ou menos quase 2 anos. Então, dei muito trabalho quando eu voltei a trabalhar, com 1 ano e meio quase. Eu dei muito trabalho para os meus colegas profissionais, né? Mas só Me que davam crises dentro da escola. E, enfim. Então, a gente tem que respeitar essas fases, sabe? Ô, Denise, eu estou assim super assim honrada, e não só eu, mas a minha equipe toda, de você trazer esse assunto nesse mês das mães, né? Que quantas mães de repente passando por isso aí. E eu vejo então que a mãe que esteja passando, deve procurar ajuda. Se a ajuda Certeza. não chega até ela, mas que ela crie uma Na força. realidade, e eu vá não, buscar. eu não fui por livre, espontânea vontade. Eu fui porque meus irmãos falaram, ou vai ou nós levamos. Olha, Então, eu já tinha 4 meses que meu filho esse tinha é um falecido. recado que você pode dar para os Para as familiares. famílias. Sim, Ou vai, eu lembro bem que meu irmão falou para mim, ou você vai ou eu vou ter que te levar. Você tá ficando doente, não pode. Enfim, eu fui, mas eu dei muito trabalho para o psiquiatra, né? sim, Para começar, eu questionava ele em tudo, né? sim. Eu penso que ele sofreu muito para trabalhar comigo, porque tudo era por quê, como. Eu queria saber, eu encurralava o profissional, né? Porque eu queria resposta para aquilo que não tinha Que não resposta. tinha resposta. Enfim, muito choro. Eu tive sessões que eu entrei chorando e acabou a sessão e eu não aceitei palavra nenhuma e passei chorando a sessão inteira e fui embora. Muitas sessões assim. Então, mas eu tive ajuda também, além da terapia. Esse eu vou citar o nome. Sim, São 2 pessoas sim. que fizeram diferencial na minha vida. Isso é Eu me importante. emociono Sim, porque ele é especial, que é o Frei Rogério. sim. Nosso amadíssimo Frei Rogério. O Frei Rogério, muitos dias assim, quando eu achava que eu não ia conseguir, eu corria atrás dele, chamava ele para almoçar comigo. E ele ia. Ele ia por muito e muito tempo. Ele, depois do almoço, ele ficava ali ainda assim umas 2 horas ali comigo. Que conforto, né? E eu falo para você assim que eu vi o Frei Rogério sentado na minha cozinha assim, e para mim era Jesus ali. Oh, meu Deus, que coisa linda. E o Frei José, Frei José Sérgio. o Frei José Sérgio. Que Oh, saudade. que saudade. Que saudade. Ele frequentou minha casa, ele ia almoçar comigo. Eram 2 jovens, né? 2 filhos. Comecei com o Frei Pai. Rogério, e aí ele chegou e ele começou a ir também. E moram aqui pro resto da minha vida. Eu não tenho palavra para agradecer o que essas 2 pessoas fizeram para mim. O Frei José e o Frei Rogério. E N pessoas, mas eu vou citar os 2, Sim.
eu acredito Eu preciso destacar, que sabe? representa, E a minha família, né, Lourdes? sim, sua mãe, seus irmãos, A minha mãe, cunhados, meus suas irmãos, sobrinhas. minhas cunhadas, que são irmãs para mim, Sim, meus sobrinhos, sim. né? São calados às vezes, Mas estão mas ali. estão ali. Estão Sim. ali. Então, a minha família foi, mesmo sem falar nada, mas estiveram ali, né? Com certeza. Então, são essas ajudas que a gente precisa ter de uma terapia profissional. Uma parte espiritual, como no caso Eu precisei de inúmeros profissionais especialistas. Eu tive fibromialgia, eu tive labirintite nervosa, eu tive uma coceira que durou uns 3 anos, que nada curava. Eu tive eu falo que é uma caspa. Sim. Não era uma caspa. Criava no couro cabeludo todinho, que se eu arrancasse assim, saía placas. E não sarava. Eu tive dor de ouvido crônica. E eu só fui descobrir num profissional que não era dor de ouvido, maxilar. Pressionava tanto que me causava dor de ouvido. De tanto você segurar a dor, né? Ali o maxilar. Aí eu comecei a observar para mim, abrir a minha boca amanhecendo o dia, eu tinha que dar aquele tranco, porque a boca não abria. Enfim, tô citando algumas coisas aí, se eu for citar tudo, vocês vão... Vai ser legal. Mas, Denise, olha, eu quero agora me dirigir, depois você vai dar a palavra final a todas as mães. Sou mãe de um filho único, não tenho mais minha mãe, né? Mas eu diria assim, escrevi, nenhuma palavra pode expressar a imensidão da sua dor, Denise. Não tem. Nem preencher o vazio deixado pelo Murilo e você, mãe, de quem te deixou. Fala em nome do Murilo. Você sabe o nome do seu, da sua. A ausência, ela é profunda. Mas o amor, como a Denise disse, ele é eterno. Você deve sentir como eterno. Seu filho, mãe, você que está nos acompanhando agora, e seu filho, Denise, vive em cada lembrança, em cada gesto. Com certeza. Né, de carinho. E esse seu filho, sua filha é uma luz que nunca se apaga, nunca vai apagar dentro de você. Então, mãe, que você encontre forças nos momentos difíceis, você, Denise, paz nas memórias que aquecem seu coração e apoio naqueles que te cercam com amor. Então, meu Deus, o luto é uma jornada, como você disse, única. Eu te achava que era uma dor única, assim, mas você nos explicou tão bem que são fases e que vão se curando. Dizer você, mãe, igual a Denise, vou usar as suas falas. Quando você tem que chorar, vontade de chorar, chorar. Se é gritar, grite. Se é sofrer, que sofra. Lembrar, pois cada lágrima, cada grito, cada dor carrega o amor que nunca vai desfazer. Denise, e eu lembrei agora, lendo aqui, isso aqui me fez lembrar que você, não sei se faz tempo que eu não vou mais na sua casa, mas você tinha um aparador como esse assim, com fotos do Murilo de diversas fases. Você tem ainda? Tenho. Eu diminuí um pouco. Eu sempre gostei de fotos. Sim. Sempre gostei. Desde que a gente usava maquininha na escola, né? Eu sempre gostei de registrar. Então, eu tirei muitas fotos do meu filho. Eu não tinha as mídias que tem hoje. Que pena. Senão seria triplicado, né, Denise? Mas com a minha maquininha no começo e depois com o celular, eu tinha muitas fotos dele, né? Então, eu sempre tive no quarto dele, na sala, muitas fotos do meu filho.
Uhum. E por muito tempo isso incomodou as pessoas depois que ele faleceu. Eu chegava na minha casa, assim, parece que a pessoa até se encolhia, assim. Mas eu quero dizer assim, eu tive que me controlar um pouco, porque após o falecimento dele, a vontade que eu tinha, eu tenho uma parede na minha casa, que ela é toda branquinha, assim, grande, né? Um corredor. E eu tive vontade de fazer uma galeria preta e branca ali, de fotos dele. Sim. Mas eu enxerguei que eu ia matar alguém, sabe? As pessoas não iam entender isso, iam entender como um sofrimento. E não uma lembrança. E na realidade era um exagero mesmo. Então eu acabei de falar, eu já diminuí, eu me Sim. controlo um pouquinho, né? Mas eu tenho muitas fotos do meu filho, os quadros dele estão lá, mandei fazer. Sim. Na realidade eu fiz quando ele fez 18 anos, né? Eu fiz umas Sim. fotos bonitas dele. Eu acho bonita, né? Com certeza, e era muito lindo, Murilo. E então eu continuo com as minhas fotos. É necessário para mim. Eu gosto. Eu tenho muitas fotos impressas Sim. que eu mando revelar. Eu faço, se me dá vontade, eu tiro do álbum e ponho para eu colocar num porta-retrato, né? Você pode ir trocando, de apoio. Posso ir trocando, faço. Então eu gosto. Eu gosto disso daí. Eu acho que é uma maneira. É uma lembrança e ele está vivo. Então está de corpo presente. Eu gosto de ter meu filho exposto ali na minha casa, em todo lugar. Eu tenho na cozinha, na sala, no quarto, só não tenho no banheiro. No banheiro eu não tenho, mas eu tenho. Então, isso aí também é uma coisa que as pessoas têm que entender. Cada pessoa. Eu já vi muita gente falando assim, que guardou tudo. Eu vou falar aqui a palavra de um pai que perdeu um filho, foi me visitar na semana que eu perdi. E se ele ouvir essa entrevista, ele vai lembrar que é ele. Foi o casal. E ele falou assim para mim: não faça como eu fiz. Eu fiquei anos, eu não queria uma foto, eu não queria nada, guarda o relógio, guarda isso, guarda tudo que eu não queria ver. Então eu acho que ele fez a esposa sofrer, porque parece que ela queria fazer como eu. Sim. E ele não queria. Então ele falou para mim assim: viva o seu luto, faça o que te der vontade. Põe para fora, guarda, preserva, faz o que você quiser, não faça como eu fiz. Por quê? Porque ele passou pelas fases e chegou nessa conclusão. Entendeu? E esse casal, ele me marcou muito isso aí que falou. Porque quando a gente está nessa situação, uma pessoa que passou pela mesma situação, a gente ouve bem. E é porque ele sabe, se você sabe, ele pode falar, ele tem autoridade para falar. Então, se eu com uma semana eu tive forças para entrar dentro do quarto do meu filho, tirar todas as roupas dele e doar para quem precisava, foi por conta da fala dessa pessoa. Denise, olha, então chegando ao final mesmo do nosso episódio aqui, eu quero imensamente te agradecer. E quero agradecer em nome da minha equipe, quero agradecer em nome de todas as mães por você ter dado o seu sim e expor tão serenamente esse momento nosso, porque eu particularmente eu estava apreensiva por você. Então eu quero agora que você, olhando para essa câmera aqui, fale com as mães. Nós estamos no mês de maio, fale com elas. É uma palavra agora específica para as mães, aquelas que perderam os filhos e aquelas que, graças a Deus, não perderam, e a gente reza para que nunca perca. Se eu tô aqui, é porque Deus tem um propósito para mim. Isso eu tenho muito forte dentro de mim. Se eu sobrevivi e passei a viver, é porque Deus tem um propósito para mim. Quem me sustenta é Deus. Ele é o caminho. Então, aquela mãe
que está passando por isso, não esqueça de pegar na mão dele. Não esqueça de pegar na mão dele, segurar e nunca mais soltar. Porque não tem palavras e nem ações, nada que vai fazer com que a gente não passe por tudo isso daí após um episódio traumático desse. Então é só Deus que sustenta. E as mães que nunca passaram por isso, que Deus toque o coração, que aprenda a compreender aquela amiga, aquela parente que está do lado, que às vezes está se tornando uma neurose o luto dela, mas às vezes uma palavra amiga vai ser um sinal que Deus manda e que vai tirar ela daquele buraco, que vai fazer com que ela saia do buraco, comece a sobreviver e depois ela chegue a viver novamente. Assim como aconteceu comigo. Eu precisei de muitas mães, de muitas pessoas, de muitos amigos. Eu tive amigos que posaram comigo por 2 meses. Não esqueci de vocês. Quando eu voltei para minha casa, que eu fiquei 15 dias na minha mãe, e quando eu voltei eu tive amigas, Lourdes, que posaram comigo todas as noites. Eu nem sabia quem vinha. Elas se escalaram. Então, quando dava 6 horas da tarde, uma aparecia. E conversavam comigo a noite inteira. E isso me sustentou. Então, diante dessa ação dessas amigas minhas, eu faço uma oração por todas as mães, que elas suportem, que elas tenham amigas como eu tive, que elas tenham familiares como eu tive, que elas tenham pessoas como o Frei Rogério e o Frei José na vida delas, e que de repente essa pessoa que vai estar na vida delas é você, que está perto dela, e que pode estender a mão. Então, o mês de maio é um mês de festa, que seja um mês de festa para nós que somos mães órfãos também. Nós não temos a presença física, mas nós temos a presença espiritual. Eu costumo dizer que eu tenho meu abraço espiritual com meu filho todos os dias. Então isso é uma lição que a gente tem que aprender a fazer todos os dias, é uma tarefa diária para chegar nisso aqui. Mas isso não conforta. Talvez não conforte e também não supera. Eu não acredito que eu vou superar a morte do meu filho. Eu também não estou esperando superar. Isso aí a gente não supera, mas a gente vive. E se eu estou aqui, eu volto a repetir, porque Deus me sustenta. Então que todas as mães tenham esse suporte e que ela consiga enxergar que Deus carrega no colo. Ele carrega no colo. Quando a gente precisa, quando a gente chama, Ele atende. Isso é experiência própria. Então, vamos aprender a entregar os nossos filhos para Deus, as nossas vidas para Deus, e assim a gente vai caminhando nessa vida sustentadas. É isso que toda mãe precisa. E que os filhos também fortaleçam as mães enquanto estão aqui, né? Eu desejo de coração que Deus esteja presente na vida de cada uma que está me ouvindo e que carrega a mesma dor que eu, ou que, graças a Deus, não carrega. Denise, muito obrigada por você mais uma vez ter aceitado, né, o seu sim, e quero agradecer você que esteve até agora conosco. Eu tenho certeza que esse episódio marcou e vai marcar a sua vida. Então, dê o seu like, compartilhe, porque você pode enviar esse vídeo para a pessoa que vai precisar disso que a Denise falou. E dê um like, compartilhe e se inscreva no nosso canal Hora Mais com Lourdes Strosiati.
E, com os agradecimentos da Denise, eu me despeço de você até o próximo episódio. Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal e dê uma espiadinha no que vem por aí. E o nosso convidado, eu vou dizer para você, é muito, mas muito especial, para mim de um modo muito especial. O convidado de hoje é o proprietário da Móveis Plaza em Itaporã e Douradina e patrocinador oficial do nosso podcast. Eu acho que para números, sabe? Que é uma coisa que eu gosto, né? Uhum. Aí eu lembro um dia também que ele chegou em casa com uma aquisição nova, trouxe uma calculadora. Para ele foi um pouco de sacrifício, porque ele gostava, minha mãe também, né? Eles não eram acostumados a morar na cidade. Eu, na área que eu estava, que era administrativa no escritório, já estava bom para mim, né? Eu até já tinha meio que... estava confortável com aquilo. Entre outros valores que nós temos dentro da nossa empresa, que eu falo sempre, né? Nós, quando morávamos no sítio, meu pai tinha caminhão e os vizinhos ainda não tinham. A gente trazia toda a vizinhança em cima do caminhão para vir na missa. Hora Mais com Lourdes Struziati. Oferecimento: Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Capricho, criatividade, qualidade e inovação. Inovar, transforme seus sonhos em conquistas. Projeporan, sua parceria no campo e nos negócios. Ideal, o material ideal para sua construção é aqui. R1 Modas, aqui a exclusividade é você.